Cheguei naquela cidade quando o sol caía como chumbo derretido sobre os telhados de zinco. Chamavam o lugar de Sanarido e o nome não mentia. Era um punhado de casas encostadas na linha do trem, cercadas por terra rachada e arbustos queimados. Eu vinha de longe, sem rumo certo, com uma coute no coldre e 3 moedas no bolso. Não era bandido nem herói. Era só mais um fantasma andando para frente porque voltar não fazia sentido. Parei na frente do que parecia ser a única construção com vida. Uma padaria pequena, de paredes descascadas, com uma tabuleta torta pendurada na porta. Pão do deserto, dizia em letras gastas. O cheiro de farinha assada me fez lembrar de algo que eu já não sabia mais nomear. Algo de casa, algo de antes. Empurrei a porta e entrei. O lugar era quente, apertado, com um balcão de madeira manchado de óleo e farinha. Atrás dele, uma mulher mexia massa com as mãos fortes, os braços sujos de farinha até os cotovelos. Ela não levantou os olhos. Apenas disse, com voz rouca e sem esperar resposta: "Não tenho nada pronto agora. Volta daqui a 1 hora." Ia virar para sair quando ouvi vozes lá fora. Gritos, risadas cruéis. Voltei até a janela e vi 3 homens em volta de um garoto magro, não mais que 15 anos, com a camisa rasgada e o rosto sujo de sangue. Eles o empurravam de um para o outro como se fosse um saco de trapos. Um deles cuspiu nele e disse alto para que todos ouvissem: "Isso é o que acontece com quem rouba pão de gente de bem." O garoto não reagiu, apenas baixou a cabeça, como quem já tinha desistido de se defender. E foi isso que me arrepiou a espinha. Não foi a violência, foi a resignação dele, como se já tivesse nascido sabendo que o mundo não era para ele. Olhei de volta para a mulher da padaria. Ela tinha parado de mexer a massa e olhava para a rua através da janela, os lábios apertados, os olhos duros como pedra, mas não saiu, não disse nada. Continuou olhando, como quem assiste uma tempestade que não pode ser detida. Eu saí. Os homens me mediram de alto a baixo quando me aproximei. Um deles, o mais velho, com bigode grisalho e chapéu de couro, cuspiu no chão perto dos meus pés. "Passa reto, forasteiro. Isso aqui não é assunto seu." Olhei para o garoto. Ele me olhou de volta com olhos que pediam nada, nem socorro, nem piedade. Só que aquilo acabasse logo. "O que ele fez?" perguntei. "Roubou o pão da senhora Alma 2 vezes essa semana. Ele tá com fome?" O homem riu. "Tá todo mundo com fome, gringo. Isso não dá direito de roubar." "Quanto custa o pão?" 10 centavos. Tirei uma moeda do bolso e joguei na frente dele. "Tá pago. Solta o menino." O homem pegou a moeda, cuspiu nela e atirou de volta na minha cara. Eu disse que isso não é assunto seu. Foi quando a voz dela cortou o ar como faca. "Solta o garoto, Rodrigo." Todos viraram. A mulher da padaria tinha saído, ainda com as mãos sujas de farinha, os ombros quadrados, o olhar firme. Não era bonita no sentido suave. Era bonita no sentido de parede de pedra, de coisa que não cai. "Ele roubou de você, Alma. Você que decide", disse o velho, mas já sem a mesma convicção. "E eu tô decidindo." "Solta." Rodrigo bufou, mas obedeceu. Empurrou o garoto para frente e cuspiu mais uma vez. "Vai virar costume isso. Vão achar que podem tirar o pão da sua boca, Alma." Ela não respondeu. Apenas pegou o menino pelo braço com delicadeza e o levou para dentro da padaria. Eu fiquei ali, parado no meio da rua, ainda segurando a moeda que tinha sido jogada em mim. Então guardei no bolso e entrei atrás dela. Dentro, ela já estava lavando o rosto do garoto numa bacia de água. Ele chorava baixinho, envergonhado, e ela não dizia nada. Apenas limpava o sangue com um pano velho, devagar, como quem cuida de algo que pode quebrar. "Por que você fez isso?" perguntei. Ela não olhou para mim. "Porque ele é uma criança. E criança com fome não é ladrão. É só criança." Perguntei se podia ajudar. Ela apontou para o forno. "Se souber acender lenha, tá contratado." Fiquei. Não sei dizer se foi porque não tinha para onde ir ou porque algo naquele lugar, naquela mulher, me segurou. Talvez fosse os dois. Comecei a trabalhar na padaria. Acendia o forno de madrugada, carregava sacos de farinha, limpava as cinzas. Alma não falava muito,
Mas quando falava, era sempre algo pesado, como se cada palavra custasse caro. Uma noite, depois que fechamos, ela me contou: "Eu não sempre fui alma", disse, enquanto limpava o balcão com as costas viradas para mim. "Meu nome era Esperança, Esperança Salazar. Meu pai me vendeu para um homem quando eu tinha 16. Disse que era casamento. Mas casamento não tranca a porta por fora." Ela parou de limpar. Sua voz ficou mais baixa. "Ele me batia, dizia que eu era propriedade, que mulher que não obedece não merece nome. Então eu fugi. Atravessei o deserto de noite com um saco de farinha roubado nas costas. Cheguei aqui meio morta e jurei que nunca mais ninguém ia me dizer quem eu era. Me rebatizei, me chamei de alma, porque era tudo que tinha sobrado." Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Então disse o único que me pareceu honesto: "Você é a pessoa mais forte que já conheci." Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, de canto de boca. Força não, teimosia. Os meses passaram. Trabalhávamos lado a lado. Acordávamos antes do sol e dormíamos com cheiro de farinha na pele. Ela me ensinava a sovar massa. Eu ensinava ela a ler. Líamos jornal velho à luz de lamparina. Plantamos um pé de laranjeira no quintal, mesmo sabendo que talvez nunca desse fruto. Mas plantar não era sobre colher, era sobre acreditar. Foi quando ele voltou. Apareceu numa tarde quente, montado num cavalo preto, com 3 homens atrás. Eu estava no quintal quando ouvi os cascos. Alma ficou paralisada na porta, pálida como neve. "Esperança!" Ele chamou com voz grossa e segura. "Vim buscar o que é meu." Era um homem alto, de barba escura e olhos mortos. Tinha uma cicatriz no queixo e mãos grandes, feitas para machucar. Desceu do cavalo devagar, como quem sabe que tem todo o tempo do mundo. "Meu nome é Alma", ela disse, mas a voz tremeu. Ele riu. "Alma, Esperança, tanto faz. Você ainda é minha. Vamos, pega suas coisas." "Ela não vai a lugar nenhum", eu disse, me colocando entre os dois. Ele me olhou como quem olha para inseto. "E quem é você? Alguém que não vai deixar você encostar nela." Ele deu um passo à frente. "Seus homens também." Mas foi quando Alma se adiantou. Passou por mim, ergueu o queixo e ficou cara a cara com ele. "Eu não sou mais sua. Nunca fui. Você comprou medo, comprou silêncio, mas nunca comprou quem eu sou. E agora eu sei quem sou. Então pode ir embora. Porque se tentar me levar, vai ter que me matar. E aí vai ser assassino, não dono." O silêncio que se fez foi de gelo. O homem apertou os punhos, mas não avançou. Talvez porque viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Talvez porque percebeu que ela estava falando a verdade. Ele cuspiu no chão, virou as costas e montou no cavalo. Antes de partir, disse: "Você vai se arrepender." Ela respondeu: "Já me arrependi de tudo que tinha que me arrepender. Agora só me orgulho." Eles foram embora. Alma ficou ali, de pé, tremendo. Então desabou. Eu a segurei. E choramos juntos, ali no meio da rua de Sanarido, enquanto o sol descia e as sombras cresciam. Naquela noite, ela queimou o vestido velho que ainda guardava. Disse que era o último pedaço de esperança e plantou uma cruz de madeira no quintal ao lado da laranjeira. Nela escreveu apenas: "Aqui nasceu Alma." Os anos passaram, a padaria cresceu. Alma começou a oferecer pão de graça para quem tinha fome. Acolhia meninas que fugiam de casa, mulheres que apanhavam, crianças sem lugar. Sanarido deixou de ser só um nome. Virou refúgio. Eu vendi minha arma para comprar farinha e descobri que nunca tinha sido bom em atirar, mas era bom em amassar pão, em segurar a mão de alguém, em estar presente. Hoje, quando olho para trás, entendo que não foi o acaso que me trouxe até aquela cidade. Foi fome, não de pão, mas de pertencer, de significar algo. E encontrei isso na mulher que se recusou a ser propriedade, que transformou dor em farinha, e farinha em pão, e pão em amor. Dizem que amor é coisa de filme, mas eu vi amor numa mulher que enfrentou o próprio demônio com as mãos sujas de massa. Vi amor num garoto com fome que virou padeiro. Vi amor numa cidade que aprendeu que ninguém merece passar fome, nem de pão,
nem de dignidade. E quando o vento sopra em Sanarido e balança as folhas da laranjeira que finalmente deu frutos, eu sei que a alma está em cada galho, em cada sombra, em cada pão que sai quente do forno, porque liberdade não se compra, não se vende, não se herda, liberdade se planta e se rega com coragem. Mas a história não termina na cruz de madeira ou na laranjeira que deu frutos. Há coisas que precisam ser ditas sobre como a redenção não é um momento, mas uma estrada longa, poeirenta, cheia de pedras que machucam os pés descalços. Depois que o marido de Alma partiu naquele dia, a cidade inteira mudou. Não de uma vez, como o raio que parte o céu, mas devagar, como água que infiltra na terra seca. As mulheres começaram a aparecer na porta da padaria. Primeiro apenas olhavam de longe, com medo de serem vistas. Depois entravam, pediam pão e deixavam escapar histórias em voz baixa, enquanto Alma sovava massa e ouvia em silêncio. Tinha Rosa, que apanhava do irmão bêbado toda sexta-feira. Tinha Carmela, que nunca tinha aprendido a ler porque o pai dizia que mulher letrada era mulher perdida. Tinha Júlia, que tinha fugido de um bordel em Santa Fé e ainda acordava gritando no meio da noite. Alma acolhia todas, não com discursos, não com promessas, mas com farinha, água, sal e tempo. Eu aprendi nesses meses que cura não tem pressa, que trauma é como fermento, precisa de calor, de tempo, de paciência. E a Alma tinha paciência infinita. Ensinava as mulheres a sovar massa, a calcular troco, a assinar o próprio nome. Dizia que pão era poder, que quem sabe fazer pão não precisa de ninguém para sobreviver. Montamos uma mesa grande no quintal, debaixo da laranjeira. Toda quinta-feira, depois que o forno esfriava, as mulheres vinham. Traziam crianças, histórias, cicatrizes. E ali, entre risos nervosos e silêncios pesados, construíamos algo que não tinha nome, mas que parecia com família. Foi numa dessas noites que a Alma me contou o resto. Sabe por que eu fugi logo naquela noite? Ela perguntou, enquanto olhava para o céu estrelado. Porque ele tinha acabado de me dizer que ia me vender. Disse que eu não valia mais nada como esposa, mas que conhecia um homem em Juares que pagava bem por mulheres jovens. Disse isso rindo, como quem comenta o preço do gado. Sua voz não tremeu, apenas ficou mais fria. Então esperei ele dormir, peguei o saco de farinha que ele tinha comprado para revender e saí. Caminhei 3 dias, bebi água de poça, comi raiz. Quando cheguei aqui, desmaiei na porta da igreja. O padre me acordou e perguntou meu nome, e eu não consegui dizer, porque Esperança tinha morrido no deserto. Então ele disse, então vou te chamar de Alma, porque é o que sobrou. E foi assim que renasci. Segurei a mão dela. Estava áspera, calejada, forte. Você salvou sua própria vida, eu disse. Ela balançou a cabeça. Não, eu apenas recusei morrer. Os meses viraram anos. A padaria virou ponto de encontro. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Rodrigo e seus amigos começaram a espalhar boatos. Diziam que a Alma estava corrompendo as mulheres da cidade, que estava ensinando rebeldia, que um lugar onde mulheres se reuniam sem homens por perto era perigoso. Tentaram nos intimidar. Quebraram a janela da padaria 2 vezes. Deixaram uma cobra morta na nossa porta. Mas Alma não recuou. Apenas consertou a janela, enterrou a cobra e continuou abrindo as portas toda manhã antes do sol nascer. Até que chegou o inverno de 1893. Foi o inverno mais rigoroso que Sanarido já tinha visto. A neve cobriu tudo, as estradas ficaram intransitáveis e a fome voltou a bater nas portas, como lobo faminto. Alma abriu a padaria para quem precisasse de abrigo, não apenas mulheres, qualquer um. Velhos, crianças, homens que tinham perdido tudo. Fizemos sopa com ossos e pão amanhecido. Dividimos cobertores, cantamos canções para espantar o frio. Foi quando vi Rodrigo aparecer. Ele estava magro, curvado, com os olhos fundos. Bateu na porta numa noite de nevasca, segurando uma criança nos braços. Uma menina de talvez 5 anos, tremendo, com lábios roxos. Minha neta,
ele disse com voz quebrada. Minha filha morreu no parto. Não tenho ninguém. Não tenho nada. Alma olhou para ele por um longo momento. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha dado para o marido. Não era ódio, era avaliação, pesagem de alma. Então ela abriu a porta e disse: entre. Rodrigo entrou envergonhado, segurando a neta como quem segura a última coisa preciosa no mundo. Alma pegou a criança, embrulhou num cobertor, deu sopa quente. Não disse nada para ele, apenas apontou para o canto onde havia espaço. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Rodrigo veio até onde eu estava, perto do forno, que ainda soltava calor. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse. Não é para mim que você deve. Eu sei, ele olhou para o chão, mas tenho vergonha. Vergonha boa, eu disse. Vergonha que pesa é a que faz você mudar. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: por que ela me deixou entrar? Pensei antes de responder. Porque ela sabe que a diferença entre você e ela é apenas uma escolha. Você escolheu o orgulho. Ela escolheu a sobrevivência, mas nenhum de nós é só uma escolha. Somos a soma delas. Rodrigo ficou conosco durante todo o inverno. Ajudou a consertar o telhado. Ensinou a neta a rezar. Pediu desculpas para a Alma, não com palavras, mas com trabalho. E quando a primavera chegou, ele não foi embora. Ficou. Virou parte daquilo que estávamos construindo. Foi em abril daquele ano que Alma me pediu para plantar outra árvore. Não laranjeira dessa vez, mas amendoeira. Por que amendoeiras? Perguntei. Porque a amendoeira floresce em lugares impossíveis e porque as amêndoas são amargas antes de serem doces, como nós plantamos juntos. Eu cavei o buraco, ela colocou a semente e ficamos ali, de joelhos, com as mãos sujas de terra, como dois fiéis num templo sem paredes. Você vai casar comigo? Eu perguntei. Ela não respondeu logo. Olhou para o horizonte, onde o sol se punha vermelho e pesado. Casamento é documento. Ela disse por fim. Eu já fui documento de alguém uma vez. Prefiro ser escolha, todo dia. Então eu te escolho, todo dia. Ela sorriu. Eu também te escolho. E foi assim que nos casamos. Sem padre, sem papel, sem testemunha além da terra e do céu. Apenas duas pessoas que decidiram que amor não era posse, mas presença. Os anos seguintes foram de construção lenta e sólida. A padaria expandiu. Viramos cooperativa. Cada mulher que trabalhava conosco tinha parte igual nos lucros. Compramos outra fornalha, depois outra. Começamos a vender pão para cidades vizinhas, mas nunca deixamos de dar de graça para quem tinha fome. Alma dizia que lucro sem dignidade era apenas ganância. Em 1897, um jornal de Santa Fé escreveu sobre nós. Chamaram Alma de a mulher que transformou pão em justiça. Ela recortou a matéria e pregou na parede da padaria. Não por orgulho, mas como lembrete, para não esquecer de onde viemos. Ela disse, e para onde queremos ir? Vieram repórteres, curiosos, até gente da capital. Todos queriam conhecer a padaria que era refúgio. Alma recebia todos com a mesma simplicidade. Oferecia pão, café, e se a pessoa tivesse fome de história, contava a dela. Sem medo, sem vergonha. Foi quando uma jovem de 16 anos apareceu. Caminhara sozinha desde El Paso. Dissera que tinha lido sobre Alma e precisava encontrar um lugar onde pudesse existir sem ter que pertencer a alguém. Alma reconheceu nela a própria sombra de 20 anos atrás. Abraçou a menina e disse, aqui você pertence a você mesma. A menina ficou. Aprendeu o ofício. E anos depois, abriu sua própria padaria em outro canto do deserto. Chamou de Pão de Alma. E o ciclo continuou. Hoje, quando olho para Sanarido, vejo algo que parece milagre, mas que foi construído com calos e coragem. A cidade tem agora 3 padarias, todas tocadas por mulheres que um dia foram invisíveis. Tem uma escola onde meninas aprendem a ler. Tem uma praça com um banco de madeira onde está escrito: quem tem fome, senta. Quem tem pão, divide. E no centro da praça, crescida e forte, está a amendoeira que plantamos. Suas flores brancas cobrem o chão toda a primavera, como neve que não queima.
Alma morreu no inverno de 1904, não de doença, apenas de cansaço, como vela que queimou até o fim. Estava deitada na nossa cama, segurando minha mão quando disse suas últimas palavras. Obrigada por ter me visto, e fechou os olhos. Enterramos ela debaixo da amendoeira, sem cruz, porque ela dizia que cruz era símbolo de sofrimento, e ela tinha sofrido o bastante. No lugar colocamos uma pedra lisa e nela gravei apenas alma. Ela se plantou e floresceu. Continuei tocando a padaria, não porque precisava, mas porque era o que ela teria feito. E porque ainda chegam, de vez em quando, mulheres com olhos assustados e mãos trêmulas, perguntando se ali é lugar seguro. E eu digo sempre, aqui é lugar de recomeço. Porque foi isso que Alma me ensinou, que redenção não é apagar o passado. É transformá-lo em terra fértil, que amor não é romance, é testemunho, é estar presente quando tudo desaba, é segurar a mão de quem treme, é dizer, você não está sozinha. E quando o vento sopra em Sanarido, trazendo perfume de pão fresco misturado com flores de amendoeira, eu fecho os olhos e ainda ouço a voz dela, rouca e firme, dizendo o que sempre dizia quando alguém agradecia. Não me agradeça, apenas faça o mesmo por outra pessoa. Essa é a herança que deixamos, não em testamento, não em propriedade, mas em cada gesto de bondade que se espalha como fermento na massa do mundo. Enquanto houver fome, de pão, de amor, de dignidade, haverá padarias no deserto, haverá mãos sujas de farinha, haverá mulheres que se recusam a ser esquecidas, porque ninguém deveria ter que vender a alma para comprar pão, e ninguém deveria ter que fugir para poder existir. E se essa história serve para algo, que seja para lembrar, liberdade não é destino, é escolha diária. É a coragem de dizer não quando o mundo te quer silenciada e de dizer sim quando alguém precisa ser vista. Eu vendi minha arma para comprar farinha. E no lugar da violência, aprendi a sovar massa. No lugar da solidão, encontrei propósito. E no lugar do medo, plantei amor. Essa é a história que conto para quem me pergunta como cheguei até aqui. E sempre termino dizendo, não vim buscar redenção, vim buscar pão, mas encontrei algo maior. Encontrei a verdade que a alma carregava em cada gesto, que somos salvos não por heróis, mas por pessoas comuns que decidem que ninguém mais vai passar fome enquanto houver farinha e fogo. E isso, amigo, isso não é milagre, é justiça.